Aí, agora tá gravando. Pessoal, então vamos lá retomar a nossa aula. Eu não lembro quem que perguntou, eu não sei nem, na verdade, nem todos voltaram ainda, mas quem perguntou no primeiro tempo de hoje o Machado de Assis, né? Alguém perguntou, professor, e o Machado de Assis? Eu já não recordo. Pois bem, agora nós estamos no realismo brasileiro, o realismo no Brasil. Bom, o realismo no Brasil, ele começa em 1881. Só um pouquinho. Pronto, agora vai. Então, ó, vamos lá de novo. Eu já não estava conseguindo falar. O realismo, então, ele começa em 1881. Então, bora aqui, eu vou pôr essa informação no chat para vocês. Bom, então veja bem, ó. É um período que vai ter início aqui no Brasil em 1881, com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas a gente não pode ignorar o fato de que o Machado de Assis, ele não começa a escrever no realismo. O Machado de Assis começa a escrever no romantismo, o período anterior. Então, fica meio controverso, né? Por quê? O realismo combate o romantismo, mas o Machado de Assis chegou a produzir um pouquinho de romantismo. Assim, agora já é mais a minha opinião, né? Dos livros dele, do romantismo que eu gosto mais, é o livro Helena. Eu tenho ele aqui também, uma versão bem simplesinha, dessas editoras de bolso que tem aqui no Brasil. Então, ó, vamos lá entender esse período aqui, essa situação aqui do camarada. O Machado, perdão, o realismo no Brasil tem foco no Machado. Ponto final na história. Vocês viram que o realismo em Portugal a gente viu Antero, Cesário, Essa. Normalmente a gente vê vários autores. Olha o nosso romantismo, quanta gente que a gente viu no romantismo. José de Alencar, Joaquim Manuel Macedo, Manuel Antônio de Almeida, Gonçalves Dias, e aí vai. Aí vai, Álvares de Azevedo, Castro Alves e tal. Agora, aqui no realismo brasileiro, a gente vai ter foco no Machado, tá bom? Então, atenção no Machado. Gente, vê aí com os amigos de vocês, tem gente de fora que tá mandando o convite para entrar na reunião, não tô aceitando, tá bom? E aí, não sei se vocês se comunicam entre vocês, aí vocês vejam. Álvaro, para mim, sim. E ó, como é que eu posso dizer? Não tô tendo uma fala agora, uma brincadeira, um meme. Vocês não estão preparados para essa conversa. Tá, deixa eu falar da estética, então, do realismo primeiro. Perdão, eu já estou na estética do Machado. Então, ele produziu o romantismo, aí igual, eu já nem lembro quem perguntou na nossa primeira aula, aquela literatura de folhetim mesmo, capítulo a capítulo, vindo no jornal e tal, beleza. Aí eu dou... Peraí, Manu, já te respondo. E aí, um exemplo de romantismo que eu vou dar para vocês é a obra Helena. Eu, assim, eu gosto. E eu acho que também é a cara de vocês, porque é, é um texto mais sereno. Eu acho que vocês vão gostar. Manu, se eu gosto do Brás Cubas, eu gosto. Por incrível que pareça, eu gosto. Mas olha, não vou mentir para você. A primeira vez que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu era muito jovem. Eu tinha 15 anos de idade. Não foi uma leitura boa.
Aí, tanto que aos 15 anos, eu não gostei de Brás Cubas, aí eu li Helena e gostei de Helena, né? Foi aí minha experiência com Machado positiva, lendo Helena. Aí depois, ao retomar a faculdade, eu vou até usar essa fala com vocês, que foi uma fala muito legal da minha professora de literatura brasileira. E eu perguntei a ela, professora, eu não estou conseguindo ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, gente, eu lia tanta coisa, e eu lia só o que hoje é considerado uma literatura, assim, fútil. E eu lia, e eu gostava, e não só isso, eu ainda incentivo vocês a lerem também, é muito bom. Aí minha professora falou assim para mim, eu vou te ensinar a ter um paladar literário. E aí foi através das aulas dela que eu comecei a apreciar mais o Memórias Póstumas e não só outros autores também da literatura brasileira. No caso do Machado de Assis, eu aconselho vocês a lerem o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ixi, Thaísa, não saiu o negócio? 3 vezes não vai essa leitura? Pois é, mas o Brás Cubas eu aconselho vocês a lerem, porque ele é um livro que cai muito, muito em processos seletivos. Mas, de 2 anos para cá, mudaram. Então, tiraram um pouco o Memórias Póstumas e colocaram esse daqui, ó, o Quincas Borba. E o Quincas Borba, olha, não é assim, eu quero incentivar vocês a lerem, né? Eu quero incentivar vocês a fazerem as leituras de textos. Mas tá vendo, ó, é um livro já um pouquinho mais extenso, tá? Manu, e você acredita que eu também curti mais o Quincas Borba? Esse daqui, olha, ele é top. A Thaísa falou a licitação, eu queria até dizer a vocês que teve uma redação nota 1000 de Enem que usou o último capítulo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, das negativas. É, assim, não é muito, né? O ideal é que vocês leiam o livro inteiro, lógico, mas leiam, nem que seja esse último capítulo, e vejam o que vocês podem sugar dali para vocês terem como citação literária, tá bom? Oi, Giovana, eu vou esperar você falar, porque aí eu consigo depois continuar a explicação, senão não vai. O Alienista, né, um macroconto, digamos, né, é um conto muito extenso. O Alienista, qual que é o interessante de nós vermos dele? A crítica que ele tem de que o alienista ele acaba se tornando um doido, né, no final do livro, mas a crítica social daquele livro é muito forte, porque, na verdade, ele está falando que a nossa sociedade é doida, né? Nós que somos os doidos. Então, e somos pessoas alienadas, e a alienação que nos leva à loucura. Então, também gosto muito. Mas, é assim, todo mundo é doido, menos ele. Pois é, né, Manu? Assim, eu ia falar do alienista, eu gosto. Mas, se for fazer, assim, o top, eu prefiro esse daqui mesmo, tá bom? O Quincas Borba. Vamos de Quincas Borba, eu gosto bastante. É top. Bom, vejam bem. Aí é nóis. Gosto, João Pedro, a cartomante. E normalmente eu uso muito a cartomante em sala de aula. Muito, muito. Assim, mas muito em alto grau. De fazer leitura, de fazer prova, de fazer trabalho, de lermos juntos. É, a cartomante é necessária a leitura. Mas depois eu vou falar com vocês sobre leitura de conto, tá bom? Vamos voltar. Deixa eu voltar na explicação do Machado, por favor. Vamos falar então aqui a primeira questão. Ó. Eu estou lá na estética do Machado, né? E aí a gente vai ter o microrrealismo. Uau! O que acontece? O Machado de Assis, ele está preocupado de fazer uma escrita dos detalhes. O texto dele é um texto de crítica social. Ponto. Isso a gente já sabe. É realismo. O realismo é crítica. O realismo é polêmica. O realismo veio para balançar as estruturas da sociedade, certo? Só que o que vai acontecer? O Machado, ele quer balançar as estruturas nos minuciosos detalhes. Isso é o microrrealismo. Ele vai descrever o mínimo.
e o macro. Ele vai descrever aquela pontinha, sabe? Aquela pequena corrupção, né? É aquele caso assim, por exemplo, ó, vamos associar a crítica dele. Peraí, Mariana, calma, senão eu não vou conseguir terminar meu raciocínio. Vamos fazer uma crítica social dos dias atuais. Por exemplo, furei um farol vermelho, eu furei uma fila. Então, a partir do momento que eu aproveito de uma situação que eu me beneficio prejudicando o próximo, automaticamente eu fui um corrupto. É essa situação que o Machado vai trazer para a gente, né? Ele vai trazer a situação de que mínimas situações, mínimas atitudes, são atitudes que os brasileiros fazem de errado. Vamos lembrar que todos os textos do Machado se passam no Rio de Janeiro. Então, ele está falando da burguesia carioca, está falando da capital do império, né, a capital do Brasil. Ele está falando dessa sociedade que é uma sociedade que vive de aparência, que vive de imagem, tá bom? Roubar bala nas Americanas é um exemplo. Zaquime, aí o depoimento foi seu, tá? Mariana, o Luizio tinha obras realistas? Não, ele não tinha obras realistas. Ele tinha obras do romantismo. Vamos falar do Aloysio Azevedo depois, tá bom? Senão, se você falar do Luizio agora, eu não falo do Machado. Vou falar do Machado. Tá, eu falei do microrrealismo. A linguagem é rebuscada, então não é um texto para qualquer pessoa ler, é um texto difícil, é intencional do autor do texto ser difícil, e ele está falando muitas das vezes no texto que os leitores não terão capacidade de fazer a sua leitura, a leitura do seu texto, né? Machado está falando, os leitores não terão a capacidade de fazer a leitura do meu texto, porque eles não têm um desenvolvimento cognitivo necessário para isso. Mas, mesmo assim, lerão meu livro até o final sem entender nenhuma palavra. Gente, a Manu matou aqui, ó. Ele era debochado. Ele apresenta a ironia. E a ironia dele é uma ironia fina e severa. Por que fina? Se você leu esse trechinho aqui que eu acabei de declamar para vocês, é um trechinho que a gente vai falar assim: ah, ele não falou nada, de boa, tá light, tá tranquilo, né? Só que no final desse contexto, na verdade, o Machado acabou xingando a gente. O Machado acabou de nos xingar. Falou que a gente não tem capacidade de ler. Chamou a gente falou que nós não somos inteligentes. Que a gente não tem língua portuguesa para isso. O Machado acabou com nós. Mano, a raiva do Machado, né? Ele tá se revirando no túmulo. A gente tá falando mal dele. Mas vamos só lembrar, pessoal, sempre lembre, Machado é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Ele é o patrono da Academia Brasileira de Letras, né, gente? O cara é o cara, ele é o cara. E ele é considerado, pessoal, um dos melhores, um dos maiores autores da literatura universal. Então, não é só literatura brasileira. O cara é literatura universal. O cara é topzera. Deixa eu ver aqui, Giovana. Sim, a resposta para a pergunta da Giovana, sim. Thaísa. Isso aí, Thaísa, é sarcasmo na veia. Como é que fala? O veneno é escorrendo. O veneno dele ali é escorrendo. A cada página tem um veneninho para a gente pegar. É um novo insulto. É certíssimo, Thaís, é certíssimo. Bom, qual é a proposta? Vamos lá, Manu. Qual é o seu escritor da literatura preferido? Manu, eu sou como diz minha avó, eu sou de lua, né? Tem vez que é um, tem vez que é outro. Tem vez que eu gosto de um, tem vez que eu gosto de outro. Nesse momento, eu estou muito Clarice Lispector, porque eu tô naquela viagem da Clarice, sabe? É quarentena, gente em casa, só tô trabalhando, só recebendo trabalho, mais trabalho, né? Então, eu tô no momento Clarice, eu tô como é que fala? Nas epifanias de Clarice Lispector, eu tô nessa fase agora. Isso aí, mano, só nas epifanias.
Mas eu também estou muito voltado para ler, eu não estou conseguindo por causa do cansaço, mas eu estou muito voltado para ler os meus textos de pesquisa, né? E eu preciso, eu quero ler, eu quero voltar a estudar, quero voltar a produzir texto, eu quero voltar a produzir artigo, eu estou com vontade de estudar, eu estou com vontade de estudar, essa é a verdade. Então, eu estou voltado mais para ler os meus textos de literatura, eu sou especialista em literatura africana, né? Pegando um livro aqui para vocês, fica um conselho para vocês lerem esse livro. O meu está um pouquinho velhinho já, A Última Tragédia. O meu, ó, ele foi autografado em 2011. E fica uma dica de leitura, esse daqui foi meu objeto de estudo do mestrado. Então, eu quero voltar a pegar. Esse daqui eu já li, reli, desreli, já virei do avesso. Então, tem que voltar a ler um pouquinho. Quem sabe aí eu consigo fazer meu doutorado. Quando eu vou escrever um livro, eu já tenho um escrito, né? Mas ixi, ele nem tá por aqui, senão eu vou mostrar para vocês. Mas ele é muito técnico, a literatura é técnica, né? Gente, deixa eu falar do Machado, por favor. Tô com medo do horário, por favor. Tá, até me perdi aqui. Deixa eu pegar minha guia. Aqui, ó. Machado, análise do que é comportamento humano. Então, ó, a proposta do Machado é fazer o quê? Uma análise do comportamento humano. Ele quer mostrar para nós como que nós estamos agindo na sociedade e como que nós nos comportamos. Será que nós somos, de fato, aquilo que nós representamos? Ou será que nós somos, de fato, aquilo que as pessoas acham que nós somos? E aí ele vai fazendo esse veneno. E ele está mostrando que a análise é feita que as ações sociais são feitas por interesse. Então eu vou por onde? Eu vou naquele que tem mais dinheiro, ele é meu amigo. E vou falar dele, ó, vou pôr lá em cima, tal. Aí ele perdeu a grana. Lógico que ele perdeu a grana, ele não prestava. Ó, mudei o comportamento de um segundo para o outro segundo. Ele está fazendo o que aqui? Ele está criticando o comportamento social. É uma denúncia da hipocrisia social. Esse momento nosso de pandemia, de crise econômica, de tudo, cabe Machado. Porque ele está denunciando que as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, né? E aí a gente esquece do todo. E aí a gente vai fazendo na nossa sociedade assim. Por exemplo, a gente está vendo aí vários casos estourando aí de corrupção no meio de uma pandemia. Denúncia da hipocrisia social, porque a pessoa preocupou consigo mesma e deixou o resto lá, largado, minguando, as traças. Né? Hoje eu estou muito intenso, assim, ó, de falar dele. Acho que é porque eu estou falando dele, aí eu fico assim. Bom, e aí nós temos uma técnica feita pelo Machado, uma técnica de digressões. Talvez, eu já esqueci quem falou aqui, acho que foi a Thaís e a Manu que falou que não rolou o Memórias Póstumas. Memórias Póstumas é o melhor exemplo de digressão. Por quê? É um vai e vem na história, gente, sem igual. É um vai e vem na história sem igual. Como assim? Por exemplo, ó, o livro começa pelo fim, porque o Brás Cubas está morrendo. Aí depois que terminou, olha só, acompanha meu raciocínio. Depois que terminou o fim, aí começa o livro. Aí o livro vem do começo e aí vai para o fim de novo, que na verdade era o começo do livro. Vocês acompanharam o meu raciocínio? Então, essas são as digressões. O autor faz flashes de memória no meio do texto. Não só isso. Às vezes, no meio do texto, ele muda o próprio texto. Oi? É assim, ó. Por exemplo, lá vem a história. O Brás Cubas só faz cagada, né? Ele tá lá fazendo uma das cagadas dele. Aí tá fazendo umas cagadas dele. Aí o narrador vem e fala assim pra gente: ó, a educação, caro leitor, aqui já tem o veneno. Caro leitor, decidi mudar a ordem dessa narrativa. Se ainda houver tempo, pule para o próximo capítulo. Ponto final. Poxa, acabou o capítulo e esse capítulo foi para nós inútil.
inútil. Ele não serve para nada. Ele mudou a história no próximo capítulo. A gente poderia falar que era um rascunho, mas não é um rascunho. Ele mudou a história para nós no próximo capítulo. Tá bom? Beleza, eu tô aqui acompanhando minha aula que eu fiz, porque senão eu vou perdendo nas minhas reflexões. Tá bom. E agora, gente, é a análise psicológica. O mundo interior dos nossos personagens, ele é denunciado para nós, né? Peraí, deixa eu ver aqui. A Manu falou, esse capítulo não vai servir de nada, pula aí. Aí você não pula e ele diz, vai, viu, trouxa? Eu falei que era pra pular. Pois é, Manu, você viu? É o veneno do Machado. É, eu diria para vocês que a principal característica do Machado de Assis é fazer a análise psicológica dos personagens. É a principal característica. Por quê? Ele vai mostrar para nós que é interior, a maldade ela é interior, ela é psicológica. Por que a maldade? Eu vou fazer aquela corrupção social aqui, ó, na minha cabeça. Eu vou arquitetar ela aqui na minha cabeça, para depois eu colocar em prática. E depois que eu tô vendo aquele povo ali tudo sofrendo, ó, eu tô aqui sorrindo na malícia, na maldade, escorrendo veneno, e é o meu mundo psicológico que está trazendo isso. Tem mil exemplos de Memórias Póstumas, Quincas Borba, o próprio pensamento do Bentinho no Dom Casmurro, do alienista eu já nem lembro, mas deve ter, lógico que vai ter um exemplo. Pois bem, e aí ele vai mostrando os desejos sórdidos dos personagens, as suas maldades, as suas corrupções, as suas, um, as suas falcatruas, as coisas que eles fazem, ações de extrema maldade para com o próximo. Isso é o revelar o psicológico que o Machado de Assis revela para a gente. Vamos lembrar, gente, uma questão. O realismo lá atrás, o realismo contexto geral. Todos os personagens são cheios de erros, fraquezas e defeitos. Todos, todos. Então, ele vai trazer para nós esses erros, essas fraquezas, esses defeitos, e aí eles vão ser expostos aqui no texto. E aí, no caso do Machado, os erros e as fraquezas e defeitos são psicológicos, além dos externos. Por exemplo, o Machado de Assis, desculpa, o Brás Cubas, ele é invejoso, ele é maldoso, ele é ganancioso, ele, ele é debochado, o Brás Cubas. No Quincas Borba, como é o nome dele? Eu sempre chamo ele de Quincas Borba, mas não, o Rubião, ele também tem as suas maldades, ele também tem os seus maus desejos, suas atitudes que ele faz para tentar, que ele acha que está conquistando, né, a mulher do Palha. Então ele tem as atitudes para fazer. Tá bom, Maria. Beleza, Maria. Então, ele faz essas maldadezinhas, assim, que vai mostrando ao longo do texto, tá bom? Isso é o Quincas Borba. Eu falei com a Maria e meu pensamento parou aqui. Ah, tá, voltei. E aí, olha, o autor, ele apresenta, deixa eu pôr aqui para nós. Gente, faz um favor para mim, no final da aula, põe o nome da Maria Eduarda Barbosa de novo, por favor, eu não vou lembrar. É muita coisa. Se vocês puderem, por gentileza, eu agradeço. Peraí, agora eu fui falar da Maria Eduarda e esqueci aqui do meu raciocínio. Ah, tá.
Então, o autor ele vai apresentar um pessimismo diante da condição humana. Isso aparece muito no capítulo das negativas, do último capítulo lá do Memórias Póstumas, que a gente conversou. E ele está abordando para a gente essa questão de que a humanidade não tem jeito. A humanidade vai ser isso. Serão essas corrupções, serão essas maldades, serão essas más atitudes, o mau desejo para o próximo. Ele vai trazer esse pessimismo para a gente. Ele vai trazer essas questões abordadas para nós. E isso, quando ele aborda, ele faz, de certa forma, lembra Nietzsche? Nossa, Giovana, tem muita tese de doutorado que faz essa relação Nietzsche-Machado de Assis. Muita. Ixi, vai lá no banco de teses da FEFELESTE, a Faculdade de Letras da USP, nossa, tem bastante coisa. Daí dá para você seguir a vida pesquisando. Não, não é a minha pesquisa, mas eu sei que dá para seguir, né? E aí, olha, ele vai fazendo essas questões sempre utilizando capítulos curtos. Então, o texto não tem aqueles capítulos enormes, tem capítulos curtos. E isso junta com as digressões que eu falei para vocês, de voltar sempre fazer aquele flash de memória. Tem um capítulo do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas que se chama Inutilidades. Gente, o capítulo tem uma frase. Caro leitor, se não muito me engano, fiz um capítulo inútil. É isso. Não, eu li, estou falando para vocês, é isso, acabou, não tem mais nada. E a gente se torna vítima dessa situação machadiana, digamos, vítima dessa situação machadiana. Gente, eu esqueci até que horas que vai esse horário, essa aula, porque eu quero ainda ver aqui a postura de vocês. 9h50, é isso mesmo? 9h50? 9h50. Acabei de olhar aqui. Então, deixa eu só terminar a nossa fala do Machado de Assis. Ele vai fazer, então, aqueles questionamentos que nós tivemos já atrás lá no realismo. Vai questionar os valores da igreja, os valores da sociedade, vai continuar trazendo o adultério para nós, ou, no caso do Quincas Borba, aquele suposto adultério. No Memórias Póstumas tem adultério. Aí tem a pergunta que vocês me fizeram da Capitu. Gente, é um mistério literário, né, que a gente tem. Tem aluno que defende com unhas e dentes. Não, defende com unhas e dentes do sim e defende com unhas e dentes do não. Fica essa divisão e tal. E a gente vai seguir com essa divisão para a eternidade, né? Mas, enfim, esses capítulos curtos, essa técnica de capítulos curtos, traz para nós também essa futilidade social, né? Essa que nós somos isso, né? Essas questões da gente estar preocupado só com nós mesmos, o egoísmo social, o egoísmo da sociedade, e assim vai indo. Bom, é isso que eu tinha para falar de Machado para vocês. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, porque aí, antes de nós encerrarmos, eu quero ver os exercícios aqui com vocês. Alguém me apresentou dúvida? Vocês são sabidos assim. Gente, não me deixa falando sozinho. Eu fico aqui. Não, Tá de boa. Ah, tá. Meu Deus do céu. Ai, eu tenho medo de estar. Tô aqui sozinho, falando. Todo empolgado com o Machado, e vocês me deixam aqui sozinho. Jamais. Ah, tá. Eu estou na página 85 da apostila de vocês. De novo, que eu sei que vocês vão perguntar, página 85. De novo, página 85. Nós temos uma pergunta que ela é questão aberta, da UFRJ. E tem um trechinho aqui de um texto do Rubem Braga. Do Rubem Braga e do Machado de Assis. Ah, 85, Zé. Eu posso começar já a leitura? Eu vou começar por causa eu tô com medo do horário. Vamos lá, gente, tem pouco tempo. Texto 1. O padeiro. Tomo meu café com pão dormindo, que não é tão ruim assim.
Enquanto tomo meu café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar, os moradores avisava, gritando: "Não é ninguém, é o padeiro." Interroguei uma vez como tivera a ideia de gritar aquilo. "Então você não é ninguém?" Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: "Não é ninguém, não, senhora, é o padeiro." Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Então, esse é um texto do Rubem Braga. Agora vamos o Isaú e Jacó do Machado. Que estranhos! Não vou viver com ninguém. Viverei com o Catete, o Largo do Machado, a Praia de Botafogo e a do Flamengo. Não falo das pessoas que lá moram, mas das ruas, das casas, dos chafarizes e das lojas. Vimos que Rubem Braga fez uso expressivo do indefinido ninguém. Diga com que sentido o mesmo termo é usado por Machado de Assis no texto, relacionando tal significado com um posicionamento marcante na obra do autor. Vocês fazem muito vestibular para fora, agora tem questão aberta, vocês estão lascados. E aí, eu quero ver o que vocês vão responder. Letra C. João, quando voltar ao presencial, eu vou puxar sua orelha, rapaz. Eu vou de letra A, então, João. Vocês já responderam aí? Posso confiar e prosseguir? Peraí. Nossa, Giovana, eu não sei mais aonde eu vou nessa parte, sabe? Porque tem gente que tá falando que volta em agosto. Eu não tô falando que tem gente do colégio, tá? Pelo amor de Deus. Então, eu não sei, sabe? Aí eu não sei se vai estar no final do ano, eu não sei se vai agora, eu não sei nada. Ai, sei lá. O Arthur, eu vou puxar a orelha. O José, tudo bem? A Giovana, Deus é mais. Amém. Na verdade, olha, eu vou dar um indício de resposta aqui para vocês. Nossa, será que só em 2021? Eu não sei se eu espero ter forças físicas e psicológicas para continuar trabalhando como eu estou. Porque eu não estou falando só eu. Todos nós, professores, estamos trabalhando muito. Todos nós. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para a questão 2, porque aí a gente faz uma de marca X, pelo menos, tá bom? Ó, Mas passagem... qual foi a resposta da primeira? Ai, disfarça. No caso no, no caso do texto 2, ele está dizendo para nós que ele vai morar no Catete, Praia do Flamengo, papapá. Praia do Botafogo e do Flamengo e tal. E aí, o que que acontece? Aqui ele está fazendo um posicionamento de que o resto da sociedade é resto, é um ninguém. Esse ninguém se relaciona com o Rubem Braga porque o padeiro, ele perdeu a sua condição social devido a eles sempre ter que se apresentar assim, não é ninguém, é o padeiro. Ele perde sua condição social. Então, aqui no caso do texto 2, esse narrador personagem está dizendo para nós que ele vai morar nesses espaços físicos da cidade do Rio de Janeiro, porque o resto da sociedade é um ninguém. É isso, tá bom? Vamos para a questão 2, só para eu tomar cuidado aqui com o horário. Ó. A passagem transcrita a seguir faz parte do capítulo 9 de Memórias Póstumas. Aí vamos ao capítulo, ao texto. E vejam agora, com destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro.
Vejam, meu delírio começou em presença de Virgília. Virgília, meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. Olha como ele chamou a gente, a atenção pausada do leitor, ou seja, a gente nem tá dando, a gente nem sabe ler esse texto, a gente não dá atenção para ele. O enunciado. Este fragmento ilustra bem o estilo narrativo da obra, que é marcado pela letra A, liberdade técnica com que se encadeiam os eventos da história. B, rigidez da técnica narrativa indispensável à escola realista. C, fidelidade à ordem cronológica linear dos acontecimentos. D, negação da cientificidade narrativa típica da escola romântica. Ave! Peraí que vocês colocaram aqui o chat, eu não acompanhei. João Pedro, tem que tirar a interrogação. Com interrogação eu não aceito. Aê, João! Topzera. Certinho, pessoal, letra A. Gente, olha, eu vou deixar para vocês, então, a tarefa. Na verdade, tem uma outra lista de tarefa que foi para vocês, né? Mas vocês podem fazer todos esses exercícios que estão aqui no capítulo, até a página 90. E aí vai de vocês fazerem, tá bom? Eu vou pedir a vocês a gentileza de vocês colocarem para mim o nome aqui na chamada e desejar para vocês um bom resto de semana. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima. Tchau. Tchau. E quem precisar, eu ainda fico aqui, tá bom? Tchau, professor. Beijos, pro. Beijo, abraço, até mais. Falou, prof, até mais. Falou, até mais. Um abração. Ô, professor. Ô, professor, tá difícil estudar, cara. Quem que falou que eu não acompanhei? Tá muito difícil estudar, professor. Ah, o Caio. Caio. Olha, Caio, eu acho que eu não tenho o que te dizer, porque... É por causa do vucu-vucu que tá na internet, não dá pra se concentrar. Tá acontecendo muita coisa. Filho. E a nossa cabeça fica um tormento. Você tinha que ver, professor. É uma coisa atrás da outra. É o Exposed CG, é os trem tudo, é os anônimos, um monte de coisa. Cara, não dá, não. Agora, pensa quando nós temos ali, olha, não sei nem o que te dizer. Melhor nem falar. Então, vou até parar essa gravação já.